Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais um videocast Iscas Intelectuais do Portal Café Brasil. Meu nome é Luciano Pires e este programa chega até você por meio de gente muito importante. Itaú Cultural, uma turminha que sabe muito bem que investir em cultura faz toda a diferença. E também o Auditório Ibirapuera, operado pelo Instituto Auditório Ibirapuera e que incentiva a expressão musical e seu uso como instrumento de integração, realização e conhecimento. No programa de hoje continuamos com os temas que estão em meu livro Diário de um Líder. Lembrando de algumas coisas que aconteceram nos anos anteriores aqui, olha só. De repente cai um avião. Aliás, caem 2 aviões. E nós descobrimos que a infraestrutura aeroportuária brasileira é um desastre. Faltaram investimentos. Aliás, cortaram os investimentos que deviam ter sido aplicados em tecnologia ou então foram feitos de forma incompetente. Janeiro chega e chegam as chuvas e, de novo, entra ano, sai ano, a mesma história. Deslizamentos, inundações, pessoas perdendo as vidas e as casas. Explicação? Faltaram investimentos para as obras de infraestrutura. O trânsito em nossas cidades é um caos, cara. Congestionamentos, tempo perdido, poluição, um horror. A explicação? Cortar os investimentos necessários na infraestrutura. Não se investe mais nas rodovias, não se investe mais nas estradas, não se tapam buracos. Aliás, as estradas brasileiras estão um horror. Buraco dentro de buraco, dentro de buraco. A explicação qual é? Cortar os investimentos necessários na infraestrutura. Eu tenho um amigo que é fornecedor de copinhos plásticos para café e durante muitos anos ele fornecia para uma grande empresa até que um dia ele perde a concorrência. Parou de fornecer sem entender por quê, foi conversar com o pessoal e a turma de compra disse o seguinte: encontramos um outro fornecedor muito mais barato que você. E ele perdeu o cliente. Pouco tempo depois ele é chamado de volta. Aquele concorrente mais barato fazia um copinho também mais baratinho. O copo dele era muito mais fino. E quando as pessoas pegavam o copo e colocavam o café, queimavam o dedo. Então as pessoas passaram a usar 2 copinhos em vez de 1 para tomar um café. Aquela economia inicial se revelou muito mais cara, porque tinha alguém que estava interessado só em reduzir custos. E lá vou eu para o Rio de Janeiro para um grande evento, pego o briefing com o cliente e ao chegar no aeroporto eu descubro que eles me colocaram no hotel do outro lado da cidade. O evento acontecia de um lado e eu estava no hotel do outro lado. E perguntei, vem cá, por que não me colocaram no mesmo hotel do evento? E a explicação foi que o pessoal de compras não aceitou porque o outro hotel era mais caro. E eu gastei de táxi muito mais do que a diferença entre as diárias de hotel. Em todos esses casos, eu posso até ver o executivo todo orgulhoso, mostrando naquela reunião de resultados as planilhas com as economias de redução nos gastos, com produtos e serviços, trocas de fornecedores e por aí vai. Economia. Tudo por redução de custos. A planilha é linda, cara, fantástica! Mas ela só mostra aquilo que é possível contabilizar, os números. Passageiros largados no aeroporto, mais de 100 mortos no acidente, horas perdidas no trânsito, gente soterrada, treinamentos mal executados, péssima qualidade de produtos e de atendimento, clientes insatisfeitos ou em risco, nada disso aparece na planilha, só redução de custos. Você já ouviu isso aqui? Temos que fazer mais com menos? Pois é, até quanto, hein? As consequências do mais com menos escapam a uma visão superficial. E a gente começa a topar então grandes empresas que eram paradigmas de eficiência, sendo modelos de ineficiência. As coisas evoluem, aumenta a tecnologia, aumenta a capacidade de comunicação, mas o serviço piora cada vez mais. Por quê, hein? Corte, 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 corte! Que planilha será que mostra o risco naquela reunião de resultados em que foram aprovadas as reduções de custos, hein? Nenhuma. E se bobear, cara, o camarada que propôs e o que aprovou as reduções nem está mais no cargo para ser responsabilizado. Foi promovido por bons serviços prestados. No lugar dele, tem alguém com a bomba no colo. É impossível reduzir custos e investimentos indefinidamente sem pagar um preço por isso. A questão é que esse pagar implica consequências às quais aquelas cabecinhas não dão importância. Talvez até elas nem entendam a diferença entre preço e valor.
Quanto vale uma vida, hein? E para o cabecinha lá, vale o valor da indenização. Quanto vale uma reputação? Para o cabecinha não vale nada, cara, não cabe na planilha Excel. Você já deve ter ouvido que custos são que nem unha. Tem que cortar sempre, porque eles não param de crescer, e é verdade. O que nos leva então à nossa isca intelectual de hoje. Líder verdadeiro é aquele que tem inteligência para distinguir entre a gordura excessiva e os músculos necessários para garantir o crescimento. Sacou em gordura e músculos? Você sabe a diferença? Meu nome é Luciano Pires e esse é o videocast Iscas Intelectuais do Portal Café Brasil, montado com base no meu novo livro Diário de um Líder. Venha para cá, www.portalcafebrasil.com.br. Você vai aprender um pouquinho a lidar com custos, a lidar com preços, a lidar com valores e mais que isso, a fazer acontecer.